Graça e paz, a amada igreja, que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam nos instruindo, abençoando e movendo nessa noite, mais uma noite de culto ao Senhor, de exposição da palavra de Deus e de edificação da sua igreja. Meus irmãos, com muita alegria nós damos hoje encerramento a essa série de mensagens que particularmente tocou muito ao coração deste pregador, na preparação dos sermões, nas pesquisas realizadas, nas devocionais empreendidas debaixo da orientação do Senhor, em cima desse texto, e nós fomos ricamente e profundamente impactados pela mensagem confortadora, de coragem e também de muito reânimo que nós recebemos da parte do exemplo do apóstolo Paulo. E para a sua lembrança, você que está pela primeira vez conosco hoje, já no encerramento, e não acompanhou desde o início, nas duas primeiras mensagens dessa série, nós nos voltamos a mergulhar profundamente no texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, em 3 sessões. A primeira, como não vimos, iniciando lá nos versos de 1 até o verso de número 6, nós vimos a apresentação de um ministério glorioso que confortava a Paulo. Mas antes, você vai lembrar comigo, como nós já falamos nas mensagens anteriores, que o tema central desta segunda carta aos Coríntios, diferente da primeira, era a defesa das credenciais apostólicas de Paulo. Enquanto na primeira carta, como nós falamos, Paulo usava da sua autoridade para doutrinar aquela igreja, corrigir desvios que aquela amada igreja vinha cometendo no ponto de vista moral, no ponto de vista do culto, no ponto de vista das relações sociais, dos partidarismos que haviam naquela igreja, da má compreensão da ceia do Senhor e tantos outros problemas que a igreja de Corinto tinha. Esse foi o objeto da primeira carta, enquanto que na segunda carta nós notamos o surgimento de um grupo, possivelmente de farisaístas ou de legalistas judaizantes, que queriam ali enredar falsamente aquela amada igreja contra os ensinamentos que haviam sido deixados ali pelo apóstolo Paulo. E com isso, esses falsos apóstolos, então, moviam a igreja para atacar a autoridade de Paulo, chamando-o de mentiroso, de carnal, de um homem arrogante, de mentiroso e assim sucessivamente. E Paulo usa essa segunda carta como um instrumento de sua defesa, pois um dos principais, dentre tantos, um dos principais problemas que a igreja de Corinto nutria era o descrédito em cima da autoridade do apóstolo Paulo, enquanto apóstolo de Cristo. Esse foi o grande mote, o grande objetivo, o grande propósito da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, nos primeiros versos desse capítulo 4, nesse propósito, você vê então que Paulo nos fala de um ministério glorioso. Por ser consciente do seu glorioso chamado por Deus, Paulo se confortava nisto em face aos ataques e também às difamações que sofria em respeito à sua credibilidade através daqueles irmãos de Corinto, usando essa certeza de um ministério glorioso para 3 coisas. A primeira, que está no verso 1, não desistir. Em segundo lugar, ele usava essa certeza de ter um ministério glorioso para não se tornar um impostor, versos de 2 a 4, pois ele mostra ali que ele não vai dizer um evangelho da parte dele próprio. E isso nos leva exatamente para os versos 5 e 6, quando essa certeza de um ministério glorioso movia Paulo a não promover a si próprio. Na segunda mensagem da série, meus irmãos, e que abarcou a partir do verso 7 até o verso 15, Paulo ele seguiu o seu raciocínio de que a glória deve ser concedida e dirigida apenas exclusivamente a Deus, ao Deus da igreja, ao Senhor, o cabeça da igreja, que é Cristo. E ele nos apresentou naquele propósito de mostrar isso também, um tesouro valioso, escondido em vasos de barro, acautelado e guardado em frágeis vasos que somos nós. E ele nos mostra ali no verso 7 que devemos nos concentrar no tesouro e não no vaso. A qualidade do vaso é o que menos interessa, por isso ele referencia aqui o pior vaso, como vimos na semana passada, que existia na Palestina daqueles tempos, vaso de barro, de terra, quando já existiam vasos metálicos, de vidro, de cerâmica, mas ele usa aqui o vaso de barro, para ser um vaso
que qualquer risco, que qualquer quedinha, mínima que seja, já o inutilizava completamente. Mas é exatamente nessa fragilidade que Deus entesoura um bem inimaginável, que é a luz do Evangelho. E ali está, então, o vaso de barro que Paulo se autoafirma entesourando um grande e rico e valioso tesouro. Devemos nos concentrar no mestre e não no servo. Ele também nos ensinou aquilo ali nos versos de 8 a 12, falando de várias dificuldades que ele enfrentava, sendo perseguido, porém não desamparado, perplexo, porém não desanimado, atribulado, mas não angustiado, abatido, mas não destruído, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também sua vida se manifeste em nosso corpo. E ele vai colocando aqui uma série de situações que ele próprio enfrentou na pele, para nos mostrar que a nossa concentração enquanto servos de Deus não pode estar na nossa própria jornada, mas no mestre que nos comissionou. Isso torna totalmente diferente a tua experiência na fé, quando você olha para o mestre e não para o servo. Quando você olha para o servo, você tende a desfalecer nessa caminhada, mas quando você olha para o mestre, tudo que você faz, todas as marcas, essa é outra palavra que Paulo usa também, trago comigo as marcas, as cicatrizes de Cristo. Quem traz consigo isso, sabendo olhar para o mestre, se regozija até mesmo nas suas feridas. E ele nos apresentou finalmente no verso 14, que devemos nos concentrar na vitória final e não nas provações. E nessa última mensagem da série, meus irmãos, hoje nós veremos que Paulo encerra o 4º capítulo da segunda carta aos Coríntios, nos versos de 16 a 18, nos apresentando uma fé confiante. Conta-se a história de crentes de uma determinada igreja que, passando uma dificuldade numa cidade com secas, não é? Um período de estiagem e sem chuvas muito prolongado, eles combinaram, depois de uma celebração, uma reunião que houve, voltar à igreja para reunirem-se em oração, pedindo a Deus que mandasse copiosas chuvas para aquela cidade, pois havia grande necessidade de água naquela região, não apenas para a fertilidade da terra, como também para a própria saúde e o clima se tornarem mais adequados. A hora marcada, uma menina, dentre essas a mais jovem, que combinou estar lá para esse momento de oração, que os jovens combinaram, apareceu vestida com um guarda-chuva, tiracolo, capa, bota de borracha, plástico no pé e outros itens mais, temendo a tempestade que iria se avizinhar. E quando deu de encontro com os demais jovens, todos foram tomados de uma certa ironia, querendo rir daquela mocinha, mas foram de imediato repreendidos pelo silêncio dos demais, pois estavam envergonhados de não possuírem nem 1/3 da fé sincera daquela criança. É uma história de um autor desconhecido, e de fato, meus irmãos, na lógica de Paulo, não se pode de maneira nenhuma crer em um ministério glorioso, ou ter a perspectiva de um tesouro valioso, se não possuirmos uma fé confiante, uma fé correta, convicta, como daquela menina sincera na ilustração contada, que volta para a igreja para orar pela intervenção divina, visando o derramamento da chuva, mas certa de que o Deus dela era poderoso para conceder o atendimento dessas orações. Conforme anota Colin Kruse, na sua introdução e comentário à segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 1, Paulo afirma que não desanima, porque recebeu a grandeza do ministério que lhe fora confiado. Já agora, nessa sessão final, em 4:16 a 18, ele diz que não desanima, porque embora as aflições afetem o homem exterior, que por isso se desgasta, o homem interior se renova a cada dia. E além disso, tais aflições são leves e momentâneas, quando comparadas com o peso e o caráter da glória que ele vai experimentar um dia. Ele conclui dizendo que Paulo suporta as aflições do tempo presente, num mundo visível, porque mantém diante dos seus olhos as glórias do mundo a ser desvendado. E eu vou convidar a sua atenção, a sua reverência, para lermos essa seção final do texto, que se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, como está aí já exibido, versos de 16 até 18. Abra a sua Bíblia, conforme você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra do Senhor para lermos esse texto.
Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versos de 16 a 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. Amém. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te entregamos mais uma vez a tua palavra, rogando a direção do teu Espírito Santo, para que possamos recolher a tua mensagem, aprendê-la e sermos desafiados a praticá-la, Senhor, pela força que o Senhor nos dá nesta caminhada, nos nutrindo, nos abençoando com a dádiva do Espírito Santo. Nos dê, Senhor, toda a condição de termos os nossos ouvidos abertos nesta noite, para recebermos o que o Senhor tem a dizer a nós. Em nome de Jesus é que te pedimos amém e amém. Podem sentar, irmãos. Paulo, então, nesse texto, ele nos apresenta, meus irmãos, nessa defesa de ataques que estava recebendo ao seu apostolado, ele nos apresenta 3 formas de manifestarmos essa fé vibrante, confiante, que reanima a nossa vida em meio às tribulações. 3 formas. A primeira forma que ele nos apresenta, está aí apresentada, é como nós vamos manifestar essa fé confiante, crendo na renovação diária do homem interior. O texto do verso 16 diz: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Não desanimamos. Esse era o testemunho confiante de Paulo, que já dá início a esse capítulo de número 4, quando ele diz exatamente isso: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, ou não desanimamos. Ele começa falando de alegria em meio às tribulações, não desanimo, e ele termina falando a mesma coisa. Que importa o ser exterior, quando na verdade este se deteriora. O que interessa, na verdade, para a consciência aqui de Paulo, é o ser interior, que experimenta uma renovação espiritual diária. Paulo não sugere aqui que o corpo não é importante, e nem que nós devamos ignorar os seus sinais de avisos e necessidade. De vez em quando você tem uma consulta de rotina, certamente. De vez em quando o apego da coluna numa baixada mal calculada também vai te acusar a saúde, e você precisa cuidar disso. O nosso corpo, ele também precisa ser objeto do nosso zelo, da nossa preocupação. No entanto, nós não podemos controlar a deterioração natural do corpo humano. Por mais que tenham inventado fórmulas estéticas, tratamentos inovadores, tecnologias rejuvenescedoras, existe um fato incontestável e também inegociável na trajetória de todo homem e de toda mulher. Um dia você vai envelhecer tanto, a tal ponto, que as suas células morrendo, os seus tecidos se tornando menos rígidos, vão naturalmente desfalecendo ou se deteriorando. É a lei da vida, e não há como controlar isso. Quando pensamos em todas as provações físicas que Paulo suportou, nós não nos admiramos dele ter escrito essas palavras, não é? Ele olhava para os seus braços e pernas, certamente também para a sua compleição física, depois de algumas viagens, muitas perseguições, algumas prisões, apedrejamentos, chicotadas, ter sido algemado e preso e depois liberto pelo anjo do Senhor, de já ter sido picado por cobra, dentre outras peripécias do velho Paulo. E ele olhava para o seu corpo e tinha uma certeza, uma convicção: esse corpo vai acabar, um dia ele vai terminar. Mas essa corrupção que ataca a natureza externa relacionava-se às aflições de Paulo, que nós vimos na semana passada, ele mencionando algumas, dos versos de 8 a 12. Mas ele chama a atenção para a expressão homem interior.
Este sim que é renovado diariamente, é objeto da transformação e do cuidado de Cristo Jesus nesse viver diário ao seu lado. Nós podemos observar que essa expressão se associa no olhar, na ótica de Paulo, com o coração. O homem interior denota o centro das emoções de uma pessoa, seus pensamentos, suas vontades, seus afetos, seus ideais, seus sonhos. É o homem interior. E como cristãos, precisamos entender que esse homem interior, ele é transformado, ele é objeto do cuidado, da regeneração que é ofertada pelo Espírito Santo de Deus, mas não do dia para a noite, é dia após dia. Nós, como cristãos, hoje, num mundo célere, veloz, muitas vezes até como um rolo compressor no tempo de qualidade que você deveria ter, como qualquer ser humano comum, hoje nós precisamos nos habituar a viver um dia de cada vez. Deus provê as suas bênçãos para nós de dia em dia. Nenhuma pessoa, meus irmãos, por mais rica ou competente que seja, pode viver 2 dias de uma vez só. Não pode, nem que queira. E eu já ouvi algumas pessoas dizendo: puxa, eu queria tanto que tivesse 40 horas um dia, não é? E quando conquistasse, não é, hipoteticamente, essa loucura, ia querer que fosse 70. E nunca ia ser suficiente, não é? Porque é um poço sem fundo. Na realidade, o tempo que nós temos é suficiente na sua completude das suas 24 horas, mas nós aqui muitas vezes não dedicamos a prioridade para as coisas que realmente interessam nessas 24 horas de um dia. Devemos viver um dia de cada vez. Ele nos dá forças, as forças que nós precisamos, de acordo com o que cada dia exige de nós. É por isso que lá em Lucas 11:3, quando Jesus ensina a oração dominical, ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A oração que Jesus nos ensina como um preceito, a essência do que se deve pedir, não contempla o pão do outro dia, mas só daquele dia. É um senso de dependência, de confiança no Deus que a cada manhã renova a sua misericórdia sobre nós. Também em Mateus 6,34, Jesus orienta os seus discípulos dizendo: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Não se pode cometer, meus irmãos, o erro de tentar armazenar bênçãos para emergências futuras, fazer um background, uma poupança de bênçãos. Não dá para fazer isso, porque Deus nos dá a graça que precisamos quando precisamos, e nós usufruímos, e depois temos que pedir de novo. É assim que funciona a dinâmica do Deus que nos abençoa, o Deus das bênçãos. Em Hebreus 4,16, o escritor aos Hebreus diz: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao seu trono de graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. O Deus que nos socorre, o Deus que nos traz resgate, o Deus que nos dá a solução dos nossos dilemas e dificuldades, nos quer desafiar a todo dia procurarmos novamente a Ele. É o desejo dele. Ele não é um gênio da lâmpada, Ele é um Deus pessoal que se relaciona conosco. Não quer que você chegue todo dia num dia só, e esfregue a lâmpada e peça: olha, eu quero um crédito infinito, toda vez ser abençoado sem antes nem pedir, não é? Mesmo assim, Ele ainda faz isso pela sua graça, mas nós precisamos entender que precisamos viver um dia de cada vez. Quando nós aprendemos, meus irmãos, a viver um dia de cada vez, nesta regeneração do homem interior, certos do cuidado de Deus, sentindo o seu alívio em boa parte das nossas pressões da vida, nós nos lembramos de uma poesia também de autor desconhecido que diz: de metro em metro se vive, sempre a duras penas, de centímetro em centímetro as coisas são serenas. De metro em metro é duro, as passadas são mais largas, exige-se muito mais do homem para que atenda às perspectivas, às expectativas que ele mesmo constrói em torno de si mesmo.
quando a gente aprende a viver um dia de cada vez, a gente anda de centímetro em centímetro. E como disse o poeta, as coisas tornam-se mais serenas. A verdade, meus irmãos, é que quando vivemos pela fé em Cristo, nós adquirimos também uma correta percepção a respeito do sofrimento. Se por um lado Paulo encontra perseguições debilitadoras que afetaram o seu corpo físico, que é o homem exterior, que está sendo deteriorado, como ele fala aqui, por outro lado, ele experimenta fortalecimento e renovação todos os dias no seu homem interior. Quando vemos Efésios capítulo 3, versos de 14 a 19, nós podemos observar que o homem interior encontra-se fortalecido quando, mediante o Espírito, Cristo mora na pessoa, que passa a estar enraizada e fundamentada no amor de Deus. É o que o texto nos fala, exatamente dizendo: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito ao homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo nos lembra aqui, meus irmãos, exatamente, pode voltar, meu irmão, por favor? Paulo nos lembra que mesmo nas dificuldades externas, Deus está operando uma renovação interior constante em nós. Paulo estava ali, neste exato momento aqui, sendo atacado em sua credibilidade, mas ele nutre uma consciência de que todos os dias o seu homem interior é objeto de renovação da parte de Deus. Essa transformação é uma jornada diária, conforme somos moldados à imagem de Cristo. É isso que João Calvino escreve em suas Institutas, dizendo: a renovação do homem interior não é obra do homem, mas do Espírito Santo. E agora sim, o texto de Romanos 12, versos número 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira forma, meus irmãos, que Paulo nos ensina aqui para exercermos uma fé que é confiante, é crendo na renovação diária do homem interior. Em segundo lugar, nós vemos ainda, meus irmãos, que a segunda forma de alcançarmos essa fé confiante é crendo na incomparável glória produzida pelas tribulações. O verso 17, leia comigo em uma só voz, vamos dizer: porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Convém observar, meus irmãos, os contrastes que Paulo apresenta aqui no verso 17. Ele fala de uma leve tribulação e, do outro lado, uma glória que é pesada, peso da glória. Ele fala da tribulação que trabalha contra nós e do peso de glória que trabalha em nosso favor. O apóstolo refere-se a valores que são eternos, compara as tribulações com a glória futura e descobre que suas provações, na verdade, trabalham em seu próprio favor. É o que está lá em Romanos 8,18, pelo próprio Paulo escrito, quando diz: porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós não devemos interpretar, meus irmãos, esse princípio equivocadamente e pensarmos que o cristão pode viver como bem entender e que no dia final tudo se transforma em glória. Estou desfrutando de toda sorte de tribulação que eu mesmo provoquei, mas não tem problema, porque isso vai tudo ser transformado, como Paulo ensina aqui, em glória. Não é por aí, não é por aí. Paulo escreve sobre tribulações que ele sofria e experimentava no cumprimento da vontade de Deus, e enquanto realizava a obra do Senhor. As pessoas confundem muito tranquilamente esses princípios e conceitos. Deus transforma em glória a tribulação em seu favor, não a tribulação
da tempestade que você colheu plantando vento, dos problemas que você mesmo causou. Isso não vai ser transformado em glória. Das consequências dos seus pecados, da sua teimosia diante do Senhor, da sua negligência para com a fé, isso não vai ser transformado em glória. Deus não pode transformar qualquer sofrimento em glória. Deus não irá transformar pecado em glória, porque o pecado será julgado, pois não possui glória alguma. A exortação de Paulo aqui sobre a glória eterna nos lembra das palavras de Charles Spurgeon, que certa feita disse: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra nós cobiçamos. Hoje eu confundi aqui as frases todinha. Então as nossas aflições presentes, meus irmãos, são temporárias, mas a glória eterna que nos aguarda é incomparavelmente superior. E isso movia em Paulo uma fé extremamente confiante, porque não poderia ser diferente. Essa tribulação que é transformada em glória, que é a que ele experimentava, por ter sido preso em nome de Jesus, por ter sido maltratado, difamado, perseguido pela causa do Evangelho, da qual ele não se envergonha, essa sim conduz para ele uma visão de algo muito superior, que é uma glória que ser-lhe-á concedida no dia final. Segundo Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz: o apóstolo e os seus companheiros de sofrimento, como Barnabé, Silas e tantos outros, viram as suas aflições operando rumo ao céu, e que finalmente acabariam. Paulo está olhando para o término dessas provações. Assim, eles colocam as coisas na forma correta na balança. É como se a glória celestial fosse colocada num prato e os seus sofrimentos terrenos no outro. E ao meditar nessas coisas, eles perceberam que o prato que continha as aflições era muito leve, mas a glória era pesada. Essa é a percepção que ele coloca aqui do peso da glória. A glória pesa mais. A promessa que Deus tinha para Paulo era muito mais pesada. Ele olhava uma prisão de alguns dias, passando dificuldades, temendo a morte, e olha para a glória de Deus, e ela pesa mais. Paulo olha para alguns irmãos aqui em Corinto, que estão dizendo que ele é mentiroso, sem prova alguma, estão dizendo que ele é arrogante, estão dizendo que ele não é apóstolo coisa nenhuma, estão difundindo naquela cidade onde ele teve um trabalho de mais de 18 meses ali para plantar uma igreja, com o suor do seu rosto, enfrentando problemas e lidando com perseguições de autoridades, de comerciantes. E esses irmãos simplesmente estão dizendo agora que tudo que ele fez foi por ganância, foi porque ele era um homem arrogante, um homem presunçoso. Imagina Paulo recebendo essas notícias, não é? E ele olha para tudo isso e fala: quer saber de uma coisa? A glória pesa mais. A glória na balança é pesada. O valor e o peso da coroa da glória, meus irmãos, é muito maior para a alma daquele que crê. Excede todas as nossas expressões e pensamentos. Nós vamos encontrar sempre um amparo especial no nosso sofrimento, quando nós percebermos que esse sofrimento é o caminho que nos prepara para desfrutar da glória futura. Aí você sofre com consciência, você sofre com sobriedade, você sofre sem desanimar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7, agora sim, é dito: nisso exultais, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. E ainda, agora sim, Augusto Nicodemos Lopes, ele diz exatamente que Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos para que eles se lembrem que o céu não é aqui. A fé confiante de Paulo norteava-se pela sua crença numa incomparável glória que era produzida diretamente pelas tribulações que o apóstolo atravessava em torno
do dever, da obra, da causa de Cristo. Sempre que você estiver sendo combatido nessa batalha, perseguido por conta da sua fé, não é perseguido por qualquer motivo, como nós falamos anteriormente, quando você estiver sendo perseguido por conta dos princípios que você decidiu viver por conta da palavra de Deus e por conta de temer o Senhor, saiba que as dores deste mundo não hão de se comparar com essa glória, com o peso, com o valor. O peso na balança no mundo antigo determinava o valor das coisas. A glória pesa mais. E isso nos serve, como Augusto Nicodemos fala com muita sabedoria, para nos lembrar todos os dias. Quando você é perseguido, é Deus dizendo para você: Moisés, o céu não é aqui. Jonathan, o céu não é aqui. Milton, Marbs, Marcelino, Silene, Jonatas, Kevin, Pastor Elcio, o céu não é aqui. Aqui a gente vai sofrer. As barbas brancas do nosso pastor, em processo de jubilação, demonstram isso. São marcas, cicatrizes de uma vida doada em prol do Evangelho. Mas pastor Elcio, tem glória pesada guardada. E não tem preço que possa comprá-la, mas o nosso Senhor a conquistou para nos galardoar no dia final. Paulo ele não se sentia nem um pouquinho desanimado com isso, porque a sua fé era confiante nesta verdade. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, nós vemos ainda nesse texto, no verso 18, que Paulo mantinha essa fé confiante. De que forma? Crendo na invisível perspectiva da eternidade. Vamos ler todos juntos o verso 18? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias, e as que se não veem são eternas. Paulo seguia com uma fé confiante, porque ele estava certo que o mundo invisível era real. Com os olhos da fé ele testemunhava a concretude, a eficácia, a veracidade destas promessas que do Senhor ele recebeu. É nessa mesma carta, só para você se localizar aqui, lá no capítulo de número 12, precisamente, quando ele vai referir-se a si mesmo, e para não se vangloriar, ele fala: houve um homem que no corpo ou fora do corpo, eu não sei, foi elevado até o terceiro céu. Todos os comentaristas de Coríntios, de biblistas do Novo Testamento, vão concordar que Paulo ali está falando dele mesmo. Ele está falando dele próprio, mas ele não queria se ensoberbecer. E exatamente esse é o tema do capítulo 12, quando ele fala do espinho na carne. Esse Paulo, ele viu coisas que ele nem registrou aqui, coisas maravilhosas demais. Ele diz lá no verso 12, coisas inefáveis, inefáveis. Ele diz aqui exatamente, veja na sua Bíblia, capítulo 12, verso de número 1 até o verso número 6. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei? Não, porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouvir. Coisas inefáveis, coisas maravilhosas, coisas não possivelmente descritas em idioma humano, maravilhosas demais, surpreendentes demais, indescritíveis. Paulo ele era totalmente tomado dessa crença nessa realidade invisível. O que para os outros era fantasioso, o que para os outros era mito, era novela, eram devaneios da cabeça do apóstolo. Já estava há muito tempo já, não é, sob o efeito de medicações, porque sofria de doenças, ou andou muito tempo preso, mexeu com o psicológico dele.
as pessoas levantavam essas falácias para dizer, não, isso é tudo bobagem, mas Paulo tinha certeza disso. A W. Tozer costumava lembrar que o mundo invisível descrito na Bíblia, preste bem atenção, esse é o único mundo real, porque o que está aqui vai acabar, o corpo exterior, lembrando de novo do primeiro ponto, se deteriora, volta para o pó. Se olhássemos para o mundo visível da maneira como Deus quer, jamais nos sentiríamos atraídos pelo que Ele oferece, porque o que está ao nosso redor é morte, porque o que está ao nosso redor é queda, porque o que está ao nosso redor são apenas fagulhas do que deveriam ser no projeto inicial da criação. Se nós olhássemos para o mundo visível como Deus nos determina olhar, ou como Ele deseja que olhássemos, certamente nós não teríamos prazer nenhum em desejar as coisas dessa terra, mas muito mais estaríamos comprometidos com as coisas do céu. As coisas desse mundo, meus irmãos, parecem tão reais, porque podemos vê-las, senti-las, mas são todas temporárias, estão condenadas ao desaparecimento. Somente as coisas eternas na vida espiritual permanecerão. Mas não devemos levar essa verdade ao extremo e pensar que a esfera material e a espiritual são opostas ou inimigas entre si, não são. Quando usamos as coisas materiais de acordo com a vontade de Deus, Ele as transforma em coisas espirituais, que passam a fazer parte do nosso tesouro no céu, galardões desde hoje conquistados. Valorizamos as coisas materiais, meus irmãos, porque podem ser usadas para promover as coisas espirituais, não por aquilo que em si mesmas são, mas pela essência e o propósito da mensagem que se tornam a apresentar. Não é? A igreja em si, o templo, onde domingo que vem, se Deus permitir, teremos uma linda festa espiritual, não é nada em si mesmo, mas nós transformamos a utilidade de um espaço que é temporário, transitório, vai desaparecer um dia, em coisas boas, espirituais, valorosas, eternas. Como olhar para o que é invisível? Pela fé. Ao ler a palavra de Deus, você nunca viu a Cristo, nem o céu, e no entanto você sabe que Ele é real, pois é isso que a palavra de Deus nos diz em Hebreus 1, verso 11, a fé é a convicção dos fatos que não se veem. Abraão se manteve afastado de Sodoma, pois olhou para a cidade celestial. Ele não queria saber o que ia acontecer com aquela cidade terrena, que Deus iria consumir na sua ira pelo pecado daquelas duas nações, Sodoma e Gomorra. Ló, seu sobrinho, por outro lado, escolheu Sodoma, pois vivia de acordo com o que podia ver, e não pela fé. Está lá em Gênesis 13, e também em Hebreus 11, 10. É evidente, meus irmãos, que todo o mundo vai olhar para você com essa crença na perspectiva da eternidade que é invisível e vai pensar que você é estranho, vai chamar você de excêntrico, ou quem sabe até de fanático, mas talvez até loucos, porque nós insistimos na realidade de um mundo invisível, de uma sem sorte de bênçãos espirituais. Os cristãos estão dispostos a viver de acordo com estes valores eternos, não com preços temporários e etiquetas das prateleiras da vida humana. Fixar os olhos no invisível, conforme Paulo aqui nos exorta, é uma reflexão também das palavras de João Calvino, que disse: devemos fixar nossos olhos na palavra de Deus e não nas coisas terrenas. Nosso compromisso, nosso chamado é para manter o foco na palavra e na obra de um Deus que é invisível e procede com um controle invisível e nos ajuda a transcender nas adversidades presentes. É isso que Jesus traz como lamento pela pequena fé dos seus discípulos em João 20, 29, quando diz: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Romanos 8, versos 24 a 25 diz: pois em esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-los pacientemente. Nós só vamos ter de fato, meus irmãos, minhas irmãs, uma fé confiante, uma fé sólida, como a de Paulo, se nas nossas vidas nós caminharmos crendo
na invisível perspectiva da eternidade. Veja só o que Thomas Watson nos diz a esse respeito. Ele fala que a fé é a âncora da alma, lançada no invisível oceano da eternidade. Ela segura firmemente, ancorando-nos nas promessas infalíveis de Deus. A nossa fé no que é eterno, a nossa fé no que é invisível, é exatamente o que ancora, ou seja, o que não permite que o nosso barco vá perdidamente em qualquer direção, mas ele está ali no porto, aguardando o capitão para seguir viagem rumo à pátria celestial. Meus irmãos, estudos demonstram com toda clareza, e olhe bem aqui para mim, estudos mostram que as igrejas que mais crescem são exatamente as que não falam desse tipo de coisa. São as que falam de coisas que se veem, que se tocam. Pastor, eu não quero resolver o problema do meu casamento, eu não quero resolver o problema da morte eterna, do juízo eterno, do inferno, da condenação, da ira de Deus. Isso não me interessa, eu quero resolver meu problema conjugal. Pastor, eu não quero saber de viver uma vida de santidade, de experimentar as bênçãos, o relacionamento de um Deus vivo e verdadeiro, que eu não vejo. Eu quero pagar as minhas contas, eu quero saldar as minhas dívidas, eu quero limpar o meu nome, eu quero ter a cura das minhas doenças. Mas certamente esta igreja vai permanecer falando dessas coisas invisíveis. Sabe por quê? Porque são essas que realmente salvam o pecador. Dinheiro não vai salvar você. Você pode viver o melhor casamento possível, mas se não crer, não vai ser salvo. Você pode ter o seu nome mais limpo, o melhor score do seu CPF, almejável por todas as linhas de crédito existentes, mas isso também não leva você para o céu. O que leva são coisas invisíveis, coisas eternas, coisas não palpáveis, mas que tenha toda a certeza, são coisas absolutamente reais, coisas que você sente, coisas que você experimenta, coisas que não é de um dia para o outro, mas que na jornada com Cristo movem a tua consciência, o teu ser, teus pensamentos e a tua vida inteira para a direção da vontade de Deus. Coisas eternas. Conclusão, meus irmãos. C.S. Lewis, na sua obra O Peso da Glória, curiosamente, o mesmo título, ele diz: se formos capazes de sermos sinceramente devotos, a gratidão será inevitável, e a gratidão sempre abrirá os olhos da fé a ver e enxergar o verdadeiro valor das coisas. C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia e de tantas outras obras, aqui não escrevendo ficção, falando sobre a vida cristã, cristão que era, apologeta, defensor da fé. C.S. Lewis fala exatamente dessa realidade que vimos nessa noite. Na situação ali, meus irmãos, em que Paulo se encontrava, não faltavam motivos para que desanimasse. E, no entanto, o grande apóstolo não desistiu, mesmo diante de duras difamações a seu respeito, atacando os irmãos coríntios, a sua reputação e a sua honradez. Ele prosseguia certo de que Deus o havia chamado para o cumprimento de grandes e eternos propósitos, o que não o impediu de desanimar diante dos conflitos da vida. Você me perguntaria, ele sabia o que tinha em Cristo. Em Cristo, Paulo tinha um ministério glorioso. Isso não o deixava desfalecer, vimos isso na primeira mensagem. Em Cristo, Paulo tinha um tesouro mais do que valioso. Vimos isso na semana passada, versos de 7 a 15. E estas convicções de um ministério valioso, de um tesouro rico em Cristo, nos produzem no coração uma fé confiante, que foi o que vimos hoje, firmada e afirmada e consolidada naquilo que não se pode ver,
mas que é mais concreto do que tudo que você possa enxergar com seus próprios olhos. Em vez de se queixar sobre o que ele não tinha, que era o respeito dos irmãos coríntios, por exemplo, Paulo se alegra com o que estava ao seu dispor, e nós podemos e devemos fazer o mesmo. Queria encerrar com uma ilustração chamada pegadas na areia. Talvez você já tenha ouvido e disse que em uma noite uma pessoa teve um sonho e no seu sonho estava andando na praia com o Senhor. E através do céu passavam-se cenas da sua vida. Para cada cena que passava, ele percebia que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um da pessoa que estava sonhando, outro do Senhor. Quando a última cena da vida passou, diante daquele sonho ali, a pessoa olha para trás, para as pegadas na areia, e nota que muitas vezes no caminho pela praia havia apenas um par de pegadas na areia. E nota também que isso acontecia nos momentos mais difíceis e angustiosos da sua vida. E isso entristeceu aquela pessoa que sonhava deveras. E pergunta então ao Senhor, no final daquela caminhada, quando encerra-se a última cena da sua vida: Senhor, tu disseste-me que uma vez que eu resolvera te seguir, que tu andarias sempre comigo em todo o caminho. Mas eu notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia na areia da minha vida, nos caminhos da minha vida, apenas um par de pegadas. Eu não compreendo, Senhor, por que na hora que eu mais necessitava de Ti, Tu me deixastes. E o Senhor respondeu: meu precioso filho, eu amo-te e jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente ali que eu te carreguei nos braços. Que possamos seguir, meus irmãos, com essa convicção tremenda que Paulo possuía e que de certa forma nós fomos desafiados nestas 3 mensagens a ter também nas nossas vidas. Mesmo quando nós não estamos vendo, Cristo está ao nosso lado na jornada. De espinhos, sim, é verdade. De lutas, com toda certeza. De tribulações, mas que produz em nós um eterno peso da sua glória. Amém? Feche seus olhos nesse momento, vamos orar. Em seguida cantar um cântico que fala a respeito disso que nós acabamos de aprender. Fique de pé, vamos orar. Em seguida já também cantarmos esse cântico, pedir ao grupo de louvor que já esteja se preparando aí para louvarmos o Senhor em seguida. Senhor,